Vamos então continuar o nosso estudo. Nós vamos começar o capítulo 2 dessa segunda parte, Espíritos Felizes. Senhor Sanson. O senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo seu fim, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a passagem seguinte. Então, aqui um trecho da carta do senhor Sanson. Abre aspas. Em caso de surpresa pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos lembrar de um pedido que já fiz há cerca de um ano. É o de evocardes o meu espírito o mais imediatamente possível e o mais frequentemente que julgardes oportuno, a fim de que, membro bastante inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra, possa servir-lhes para alguma coisa além túmulo, dando-lhes os meios de estudarem fase por fase, em suas evocações, as diversas circunstâncias que seguem o que o vulgo, vulgo aqui no sentido de comum, a pessoa comum, chama de morte, mas que, para nós, espíritas, não é senão, não é senão uma transformação segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim a que se propõe, ou a que se propôs. Continua as aspas. Além dessa autorização e pedido de me darem a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento como espírito talvez torne estéril, a qual vossa sabedoria, naturalmente, vos levará a não estenderdes mais longe que um certo número de tentativas, ouso pedir-vos, pessoalmente, assim como para todos os meus colegas, de consentirdes suplicar ao Todo-Poderoso permitir aos bons espíritos para que me assistam com os seus conselhos benevolentes. São Luís, nosso presidente espiritual em particular, para me guiarem na escolha e sobre a época de uma reencarnação. Porque, desde o presente, isso me preocupa muito. Ele colocando aqui a preocupação dele acerca da sua próxima reencarnação. Pedindo que eles orem para que São Luís, que é o espírito protetor ali da sociedade espírita, que ele o auxilie na escolha e na preparação da sua própria próxima reencarnação. Porque desde o presente isso me preocupa muito. Receio enganar-me quanto às minhas forças espirituais e pedir a Deus muito cedo e muito presunçosamente um estado corporal no qual não poderia justificar a bondade divina, o que, em lugar de servir, em lugar de servir para o meu adiantamento, prolongaria a minha estada na Terra ou alhures, ou adiante, no caso de ser mal sucedido. Fecha aspas. Para nos submetermos ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível depois do seu decesso, depois da sua morte, da sua desencarnação, seguimos para a casa mortuária com alguns membros da sociedade. E na presença do corpo ocorreu a conversa seguinte, 1 hora antes da inumação, do enterro. Tínhamos com isso um duplo objetivo, o de cumprir uma última vontade e o de observar, uma vez mais, a situação da alma no momento tão próximo da morte
e isso num homem eminentemente inteligente, esclarecido e profundamente conhecedor das verdades espíritas. Tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre o estado do espírito, a fim de compreendermos as suas primeiras impressões. Nossa previsão não se enganou. O senhor Sanson nos descreveu com uma perfeita lucidez o instante da transição. Ele se viu morrer e se viu renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação do seu espírito. Câmara Mortuária, dia 23 de abril de 1862. Evocação. Venho ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Sanson, nos fazemos um dever e um prazer evocar-vos, o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como desejaste. Resposta. Resposta do senhor Sanson, né? Foi uma graça especial de Deus que permitiu ao meu espírito comunicar-se. Agradeço-vos pela vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Estáveis tão sofredor que podemos, penso, perguntar-vos como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? Vamos lembrar que ele estava muito doente, né? Um ano antes de morrer. Sentis ainda as vossas dores? Que sensações experimentais, comparando a vossa situação presente à de 2 dias, né? Porque fazem 2 dias que ele morreu? Resposta. Minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi, de início, incompreensível, porque, algumas vezes, ficamos dias para recobrarmos a nossa lucidez. Mas, antes de morrer, fiz uma prece. Olha a colocação dele aqui. Antes de morrer, fiz uma prece a Deus, para pedir-lhe o poder de falar àqueles que amo. E Deus me escutou. Ao cabo de quanto tempo recobrastes a lucidez de vossas ideias? Resposta. Ao cabo de 8 horas. Deus, repito-vos, deu-me uma prova de sua bondade. Julgou-me bastante digno, e não saberei nunca agradecer-lhe o bastante. Estais bem certo de não ser mais de nosso mundo, como o constatastes? Resposta. Oh, certamente não. Não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós, para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade, dar sustentação, né? A fim de pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias de minha vida. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve revelar a crença do justo e do bom. Sou forte e muito forte, transformado em uma palavra. Não reconhecereis mais o velho enfermo, que devia tudo esquecer, deixando longe de si todo prazer, toda alegria. Eu sou espírito. A minha pátria é o espaço, e o meu futuro, Deus que irradia na imensidade. Bem que gostaria de poder falar aos meus filhos, porque lhes ensinaria o que sempre tiveram a má vontade de não crerem. Que efeito vos produziu a visão do corpo aqui ao lado? Eles estão ali, né, na câmara mortuária, né, que seria o que nós chamamos de velório, né? Eles estão ali junto do caixão, junto do corpo, que está ao lado de onde eles estão.
Que efeito vos produziu a visão do corpo aqui ao lado? Resposta: meu corpo, pobre e ínfimo despojo, deve ir ao pó, e guardo a boa lembrança de todos aqueles que me estimaram. Olho essa pobre carne deformada, morada de meu espírito, prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo, purificastes meu espírito, e o sofrimento, 10 vezes santo, deu-me um lugar bem meritório, uma vez que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Conservastes as vossas ideias até o último momento? Resposta: sim. O meu espírito conservou as suas faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou diante de minha lembrança. E meu último pensamento, o meu último pedido, foi o de poder vos falar. O que fiz? E depois pedi a Deus vos proteger, a fim de que o sonho de minha vida se realizasse. Tivestes consciência do momento em que vosso espírito deu o último suspiro? O que se passou nesse momento? Que sensação experimentastes? Resposta: a vida se interrompe e a visão, ou antes, a visão do espírito, se estende. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e transportado, não sei por qual encanto, acha-se em um mundo onde tudo é alegria e grandeza. Não sentia mais, não me dava conta e, todavia, uma felicidade inefável me enchia. Não sentia mais a opressão da dor. Tendes conhecimento, e aqui nós temos as reticências, o Kardec abre parênteses, do que me propus ler sobre a vossa tumba, e aí fecha parênteses. E aí o Kardec explica aqui que eles não tiveram tempo de terminar a pergunta. Quando o Kardec colocou tendes conhecimento, o senhor Sanson já interrompeu. Então, o Kardec coloca aqui: as primeiras palavras da pergunta foram apenas pronunciadas, quando o espírito responde antes de a deixar terminar. Responde mais, e sem questão proposta, a uma discussão que se estabeleceu entre os assistentes sobre a oportunidade de ler essa comunicação no cemitério, em razão das pessoas que poderiam partilhar dessas opiniões. Ele ia perguntar sobre o que eles leriam lá no cemitério. A resposta do senhor Sanson: ó, meu amigo, eu sei, porque vos vi ontem e vos vejo hoje. A minha satisfação é bem grande. Obrigado, obrigado. Falai a fim de que se me compreenda e eu vos estime. Nada temei, porque se respeita a morte. Falai, pois, a fim de que os incrédulos tenham a fé. Adeus. Falai, coragem, confiança, e possam os meus filhos se converterem a uma crença referente. J. Sanson. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes. Então, nós vamos ver aqui, né, que ali eles psicografaram, o senhor Sanson ditou ali para o médium, a médium, ele não fala aqui, ele escreveu nessas seguintes palavras, abre aspas, né? Que a morte não vos apavore mais, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se souberdes viver bem. É uma felicidade, se merecestes dignamente e bem cumpristes as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não ligueis senão um preço medíocre aos bens da terra, e sereis recompensados. Pode-se gozar muito sem retirar o bem-estar dos outros e sem fazer-se moralmente um mal imenso. Que a terra me seja leve. E aqui nós estávamos no item 1, né, desse Espíritos
Felizes, agora ele coloca aqui, tem 2. Continua o senhor Sanson. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Evocação. Então eles evocaram o senhor Sanson de novo. Resposta. Meus amigos, estou junto a vós. Ficamos bem felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro, e uma vez que o permitais, ficaremos encantados em completá-la com a nossa instrução. Resposta. Estou preparado, feliz, porque pensais em mim. Tudo o que pôde nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e vos fazer compreendê-lo é de um alto ensinamento, porque a ideia falsa de que dele se faz que conduz o mais frequentemente à incredulidade. Que não vos surpreendam, pois, as perguntas que poderemos vos dirigir. Respostas. Elas não me espantarão, e espero por vossas perguntas. Descrevestes com uma luminosa claridade a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe e que a visão do espírito se estende. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa? Resposta. Sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Daí, um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar de seu envoltório, e é esse esforço que absorve todo o nosso ser e faz-o perder a consciência do que se torna. Aqui vem, né, como uma nota do Kardec. Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirarem, e que naqueles que chegam a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforço. E aqui lembramos, como nós falamos no nosso estudo passado, do irmão Jacó, no livro Voltei, que a separação dele do corpo foi sem esforço nenhum. Foi bem tranquilo. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo acaba para ele nesse momento? Resposta. Isso é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento ou, antes, tem-lhe o hábito, e a quietude com a qual se vê a morte o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. A pena moral é mais forte, e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à pena capital, né, a pena de morte, e da qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e o do ateu. Há materialistas bastante endurecidos para crerem seriamente nesse momento supremo que vão ser mergulhados no nada? Resposta. Sem dúvida, até a última hora há os que creem no nada. Mas, no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. Quer compreender alguma coisa, mas não o pode. A separação não pode se fazer sem essa impressão. E aqui outra nota do Kardec. Um espírito nos deu, em uma outra circunstância, o quadro seguinte do fim da incredulidade.
Abre aspas. O incrédulo endurecido experimenta, nos últimos momentos, as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um precipício, prestes a cair no abismo. Faz-se esforços inúteis para fugir e não se pode caminhar. Quer-se enganchar em alguma coisa, agarrar um ponto de apoio e se sente escorregar. Quer-se chamar e não se pode articular nenhum som. É então que se vê o moribundo se torcer, se crispar, se encolher, se enrugar as mãos, se crispar as mãos e soltar gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é a vítima. No pesadelo comum, o despertar vos tira da inquietação e vos sentis felizes, reconhecendo que não tiveste senão um sonho. Mas o pesadelo da morte frequentemente se prolonga por muito tempo, mesmo anos além da morte, e o que torna a sensação ainda mais terrível para o espírito são as trevas em que algumas vezes mergulhado. Fecha aspas, Então, o Kardec está transcrevendo aqui uma psicografia, que ele recebeu de um outro espírito sobre sentimentos ali em relação ao desencarne. Dissestes que no momento de morrer não vieis mais, contudo pressentíeis. Não vieis mais corporalmente, isso se compreende. Mas antes que a vida estivesse extinta, já entrevis a claridade dos mundos dos espíritos? Resposta. Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade lhe aparece subitamente e lhe dá, momentaneamente, é certo, uma alegria profunda ou uma pena inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. Outra nota do Kardec. Trata-se da questão do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, porque as mesmas impressões agradáveis ou penosas se seguem ao despertar. Desejarias nos dizer o que no instante em que os vossos olhos se reabriram à luz, vos impressionou o que vistes? Desejarias nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que vos ofereceram? Resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como deslumbrado e não me dava bem conta, porque a lucidez não retorna instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo da sua bondade, permitiu que eu recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me cercavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava. E eu mesmo, forte e bem, todavia, podia sem esforços transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome nas línguas humanas. Interessante essa colocação do Sanson. Virei, de resto, falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, sem ultrapassar, todavia, o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção.
Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e vos estareis preparando impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. E aqui vamos ver outra nota do Kardec. Os contos de fadas, sem dúvida, são cheios de coisas absurdas, mas não seriam, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Sanson não se parece a de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura cabana, despertasse em um palácio esplêndido no meio de uma corte brilhante? A pergunta e a colocação que o Kardec faz é bem interessante, uma comparação bem interessante. Sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? E aqui o Kardec já muda para o item 3, né? Ele está começando a terceira parte dessas perguntas ao Sanson. Sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? Sob o da forma humana? Resposta: sim, meu caro amigo. Os espíritos nos ensinaram na Terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que tiveram na Terra, e é verdade. Mas quanta diferença entre a máquina informe em que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A fealdade não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós, e o olhar, a profundidade de uma estrela. Tratai de ver pelo pensamento o que Deus pode fazer em sua onipotência. Ele, Deus, o arquiteto dos arquitetos, e vos fareis uma fraca ideia da forma dos espíritos. Por vós, como vedes? Reconhecei-vos uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Senti-vos uma cabeça, um tronco, braços, pernas? Resposta: o espírito, tendo conservado a sua forma humana mais divinizada, idealizada, sem contradita, tem todos os membros de que falais. Tem a forma humana, todos os membros. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, pela nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos sem que tivesse consciência disso. Então ele apertou a mão de cada um, mas nenhum deles percebeu, não tiveram consciência disso. Há nenhuma sensação, se esse fosse o nosso desejo. Neste momento, estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos sem que tivessem consciência disso. A nossa fluidez pode estar por toda parte sem encher o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Então ele está dizendo ali, que ele, eu acho que ele estava se dirigindo ao Kardec, tem as mãos cruzadas e ele tem, a mão dele está com a mão posta em cima da mão do Kardec. Eu vos digo, amo-vos, mas meu corpo não toma lugar, a luz o atravessa, e o que chamaríeis um milagre, se fosse visível para os espíritos, é a ação continuada de todos os instantes. Então, se fosse visível, nós chamaríamos de milagre, mas para os espíritos é a ação continuada de todos os instantes. A visão dos espíritos
não têm relação com a visão humana, do mesmo modo que seus corpos não têm semelhança real, porque tudo está mudado no conjunto e, no fundo, o espírito, eu vos repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, uma vez que pode mesmo adivinhar o vosso pensamento. Então ele conseguia fazer telepatia, né? Também pode oportunamente tomar a forma que melhor recorde as suas lembranças. Ele pode tomar a forma de mais novo, de criança, né? A forma que mais lhe aprouver a lembrança. Mas, no fato, o espírito superior que terminou as suas provas ama a forma que pôde conduzi-lo junto a Deus. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homem, tendes em vosso novo estado antes a natureza masculina que a natureza feminina? Resposta: não temos ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se, por seus desígnios maravilhosos, quis que os espíritos se reencarnassem na Terra, deveu acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas vós o sentis, sem que seja necessária nenhuma explicação, os espíritos não podem ter sexo. E aqui outra nota do Kardec. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem, os sexos para eles seriam inúteis. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato, mas em razão da morte recente do senhor Sanson, quisemos saber se lhe restava alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados se dão conta perfeitamente de sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos que se creem ainda o que eram na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Aqueles se creem ainda homens ou mulheres, e eis porque houve os que disseram que os espíritos têm sexo. Assim é que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não lhes se dão ao trabalho de aprofundarem as questões. Então, os espíritos inferiores têm as sensações, nós vemos nos livros de André Luiz, né? Sensação de fome, de sede, frio, calor, necessidade de dormir, fazer xixi, né? Fazer o número 2. Nós vamos ver em alguns livros necessidades, né? Sentimentos, sensações sexuais, fome. Então, frio, nós vamos ver que quando o espírito ainda está ligado à matéria, ainda está muito densificado, né? Ou seja, numa posição inferior, ele tem as mesmas sensações e continua tendo as mesmas vontades da Terra, de quando estava encarnado. Muitos nem sabem que estão desencarnados. Quanto mais desmaterializado, mais fluídico, mais leve for o espírito, aí mais, digamos assim, desmaterializado, mais fluídico for o seu perispírito, menos sensações do corpo ele tem. Então, não tem as sensações de masculinidade nem de feminilidade, quando o espírito já é um espírito mais elevado, mais fluídico, né? Que aspecto vos apresenta a sessão? É ela para a vossa nova visão o que lhe parecia quando vivo? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é tão claro, tão limpo? Resposta: bem mais claro, porque posso ler no pensamento de todos e estou muito feliz, progredi.
pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que a mesma harmonia possa se fazer não apenas em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos pelos espíritos enredadores, né? Os instigantes, que se comprazem com a desordem, ao passo que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu, né? O desprendimento do ego, da persona, né? Se desapegar de tudo, principalmente, né? Do ego, daquela pessoa que vive aqui na Terra, né? Esse avatar, essa personagem que a gente vive aqui na Terra. Dissestes que ledes em nosso pensamento. Poderíeis fazer com que compreendamos como se opera essa transmissão de pensamento? Resposta: isso não é fácil. Para vos dizer, vos explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria preciso abrir todo um arsenal de agentes novos, e seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, uma vez que as vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons, e a isso chegareis. Tendes atualmente o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde, sereis como nós. Tratai, pois, de morrer bem para saber muito. A curiosidade, que é o estímulo do homem pensante, vos conduz tranquilamente até a morte, vos reservando a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. À espera disso, eu vos direi, para vos responder mal ou bem a vossa pergunta. 2 pontos. O ar que vos cerca, impalpável como nós, carrega o caráter do vosso pensamento. O sopro que exalais, por assim dizer, é a página escrita de vossos pensamentos. Elas são lidas, comentadas pelos espíritos que vos esbarram sem cessar. São as mensagens de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. Olha que interessante essa colocação que o senhor Sanson faz. Eu vou repetir. O ar que vos cerca, impalpável como nós, carrega o caráter do vosso pensamento. Então, o pensamento caminha, porque é frequência, né? Caminha pelo ar, como as ondas de rádio. O sopro que exalais, por assim dizer, é a nossa respiração, o sopro que nós exalamos. O sopro que exalais, por assim dizer, é a página escrita de vossos pensamentos. Então, com a nossa respiração, é como se nós estivéssemos ali, né, colocando uma página escrita, estamos ali colocando à nossa volta, na nossa psicosfera, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Elas são lidas nessas páginas, esse sopro da nossa respiração, essas páginas, elas são lidas, comentadas pelos espíritos que vos esbarram sem cessar. São as mensagens de uma telegrafia divina a qual nada escapa. Olha que interessante. Então nós vamos ver os espíritos com mais conhecimento, ouvem os nossos pensamentos e leem as páginas nos nossos sentimentos, aquilo que nós temos dentro de nós, isso é lido como páginas de um livro à nossa volta. Então nós vamos ver aqui a morte do justo. E aqui nós vamos ver que vai ser assinado por um outro espírito. Termina aqui a colocação, né, do senhor Sanson. Então, a morte do justo. Em seguida, a primeira evocação do senhor Sansão
feita na Sociedade de Paris, um espírito deu, sob este título, a comunicação seguinte. Então, a gente vai ver que é o espírito que assina Jorge, e ele deu a seguinte mensagem, né, a psicografia, o título da psicografia, A Morte do Justo. Abre aspas. A morte do homem, do qual vos ocupais neste momento, foi a do justo. Quer dizer, acompanhada de calma e de esperança. Vamos lembrar, né, essa colocação do homem justo, do homem se transformar num homem justo, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a morte do homem do qual vos ocupais neste momento foi a do justo, quer dizer, acompanhada de calma e de esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre, sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem? Quão poucos, depois dos entusiasmos e dos desesperos da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, mutilado por uma bala, sofre ainda os membros dos quais se separou, assim a alma do homem que morre sem fé e sem esperança se dilacera e palpita, em se escapando do corpo, em se lançando inconsciente de si mesma no espaço. Orai por essas almas perturbadas. Orai por todos os que sofrem. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela desperta e consola os seres que povoam o espaço. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito alcançado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem, que deveis interrogar e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. E aqui, né, o Kardec coloca uma nota, né, alusão ao espírito de Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do senhor Sanson. Ver a Revista Espírita de maio de 1862, na página 132. O amor não tem limites. Ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente as suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. O seu último limite parece se confundir com o céu, e o espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas duas grandezas. Assim, o amor mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. Assim, um amor mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos, vivos e espíritos, na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Assinado Jorge. Fecha aspas. Então, nós vemos aqui a mensagem desse Espírito Jorge, nós vemos a colocação do senhor Sanson, e no nosso próximo estudo, nós vamos ver a mensagem do senhor Jobar, ou Robar, não sei como se pronuncia o nome. Até lá!